de bonitos cabelos, hein? Adivinha quem eu votei no BBB? Muito bem! Vamos terminar esse capítulo 28 hoje, pelo amor de Deus? Então, o nome do capítulo 28 é Geografia dos Fluxos e da Globalização, tá? E já nos dá a entender, depois de entender o que é o fluxo pra gente dentro da geografia, que estamos falando de movimentações, né, gente? Então, coisas do norte, coisas do sul, pontos de bifurcação, nós, arcos de transmissão e tudo aquilo que eu tenho me repetido já há algum tempo aqui com vocês, tá? Da terceira série. Então, na última aula, a gente falou da importância do transporte hidroviário e eu dei uma dica de um vídeo sobre containers, espero que vocês tenham visto, ele é bem legal, eu usava bastante com os meus alunos. E uma vez que, né, dentro desde a sua invenção, ele mudou muito como que a gente consome coisas, tá? E hoje a gente continua sobre os meios de transporte, nós vamos falar de 4 especificamente, tá? Transporte aéreo, transporte ferroviário, transporte rodoviário e, por fim, a rede multimodal de transportes. Bora lá? Deixa eu só pegar minha água. Então, sobre transporte aéreo, tá? Vou te pegar, essa é a galera do avião. A gente viu lá no primeiro vídeo com vocês desse capítulo, né? Sobre a noção de velocidade. Lembra que eu comentei falando do deslocamento, fazendo um comparativo, né, de como tinha sido a vinda de pessoas do continente europeu em navios no fim do século XIX e o quanto que esse mesmo trajeto demora hoje, né? A gente falava de 60 dias, hoje a gente fala de 12 horas, tá? Se não lembra disso, volta 2 vídeos, tá? Então, se o transporte hidroviário transporta muitas cargas, como a gente estava falando, né? O transporte aéreo se destaca no valor das mercadorias que eles transportam. E isso inclui nós, tá? Pessoas. Por quê? Ao mesmo tempo que o transporte aéreo, ele faz a movimentação de cargas, de mercadorias com valor agregado significativamente maior do que a transportada por navios, a quantidade de passageiros só tem aumentado também nos últimos anos, coisa que não acontece no transporte de pessoas quando a gente pensa em navios e trens, tá? O desenvolvimento do setor de transporte aéreo, no entanto, ele traz uma série de problemas ambientais. E eu gostaria de pedir para que vocês lessem o texto da seção Conexões da página 18, porque eu não vou ler ele aqui com vocês, mas ele vai dar uma esmiuçada nessas repercussões ambientais de transporte aéreo, diferenciando, né, o que esse texto vai tratar. Por isso que eu recomendo que vocês leiam. Ele vai diferenciar e exemplificar repercussões de efeitos locais, que são as áreas próximas ao local de operação de aeronave, e os efeitos globais, que seriam as questões maiores de meio ambiente, tá? Então dá uma lidinha lá que eu acho que complementa bastante, tá? Sobre transporte ferroviário, tá? Entre os tipos de transportes terrestres, né, que estão circulando no continente ou nas ilhas, em algum caso, o ferroviário é o que mais movimenta mercadorias no mundo, tá? Dentro daqueles que são em continentes. A origem das primeiras locomotivas remonta lá à Revolução Industrial, tá? Até as primeiras décadas do século XX, e o trem se caracterizava como o meio de transporte mais utilizado para transporte de cargas e pessoas. Só que a gente está falando aí do tempo da Maria Fumaça, tá? Hoje, essa tendência tem caído de uma maneira sistematicamente, principalmente se a gente comparar com os aviões, né? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, os trens seguem sendo bem importantes em algumas regiões, tá? Para a Índia é muito importante. No continente europeu tem uma ligação muito boa. A gente fez um exercício sobre a França nesse capítulo, inclusive, abordando isso, né? E no Brasil, isso foi até o final do século XX caindo ainda mais. Vocês não tinham nem nascido ainda, né, gente? Isso se deve basicamente pela desativação e pela privatização de muito da malha ferroviária no Brasil, tá?
E hoje o que a gente tem são linhas que ligam a portos, né, especificamente, e que faz um transporte de grãos muito significativo, soja, né, especificamente quando a gente está falando de levar pros portos e tudo mais, né? A gente tem aqui pertinho o Porto de Paranaguá e a gente vê isso. Acho que é isso sobre transportes. A gente tem locais que ainda se destacam no transporte de passageiros, mas aqui no Brasil não é essa a realidade, né? Transporte rodoviário, né? Se você prestar um pouquinho de atenção nesse mundo que está na tua volta, né? Forma como ele se organiza ou desorganiza, já deve ter percebido que o transporte rodoviário é o mais expressivo no Brasil, tanto para cargas quanto para passageiros. E é variável ao redor do globo, gente. Não é uma máxima, em todos os lugares são assim. Na Europa, por exemplo, os sistemas de transporte, de maneira geral, ele tem uma ligação entre si, o que aumenta o volume de cargas e dá mais possibilidade aos passageiros. Eu morei um período na Holanda e a gente podia utilizar barcos, era tudo dentro do mesmo cartão de transporte, por exemplo. Nos Estados Unidos, a carga é feita mais por transporte ferroviário, enquanto as pessoas circulam mais pelo rodoviário, embora se a distância for curta, também é rodoviário, né? E as redes multimodais, finalmente, né? Quer dizer que é tudo isso daí junto, gente, trocando em miúdos. É essa ligação, esse exemplo que eu dei da Holanda, por exemplo, né? Antes de dar um pouco mais de detalhe, eu só quero ressaltar que o livro de vocês também coloca intermodal e multimodal como sinônimos, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Para fins didáticos e pedagógicos é isso, a gente entende como sinônimo, mas não é. Você tá curioso? Dá uma pesquisada, porque eu não quero confundir vocês aqui. Então, rede multimodal e intermodal, ou intermodal, né, é construída com base em um planejamento de infraestrutura e para pensar em escoamento e armazenamento de produção, tá? Muitas vezes em containers, tá? Fala tá, né? O tempo inteiro. E a gente está falando também de mobilidade mais eficientes entre as pessoas. Então, hidrovias, ferrovias e rodovias são interligadas com importantes estradas de rodagem, com um sistema de transporte rodoviário, trens urbanos, enfim, entre outras estratégias, tá? A opção de uma nação em utilizar determinado tipo de transporte é sempre uma decisão estratégica. Ele vai sempre envolver uma série de fatores e características geográficas também, né, que vão determinar o custo de implantação desses sistemas de transporte. Nas páginas seguintes, gente, tem um gráfico com relação ao transporte multimodal nos Estados Unidos e um mapa sobre o Brasil. E eu quero chamar a atenção para o Brasil, porque, né, o Brasil sempre é assunto do Enem. Lembra? Sempre. Tá, então, enquanto o mapa aparece aí em cima desse meu rostinho lindo que está morrendo de calor, reparem que o mapa traz os modais do nosso território. Fazendo um parênteses, o projeto de integração de infraestruturas regionais do eixo Amazonas, interligando a costa peruana à Amazônia brasileira, é um exemplo de rede intermodal de transporte e que não aparece com destaque nesse mapa. Mas olhando o mapa e tendo a noção de a dimensão geográfica do país, né, a gente enxerga a localização de alguns trechos navegáveis e o seu cruzamento com linhas férreas e a localização de portos e aeroportos. Realizar uma integração real desses transportes, ainda somado ao rodoviário, que não está com tanto destaque aí, seria uma maneira muito eficiente de reduzir os custos de transporte. Inclusive, eu falei do Enem, né? Se cai algum tipo de redação que aborda transporte, você fala que a criação de uma rede intermodal é uma solução para barateamento e é uma visão estratégica, você já está fazendo uma proposta de intervenção, que é isso que as redações pedem, né? Então pensem nisso, sempre pensem nos aspectos com relação ao Brasil, tá? Lição, tem alguns. Livro regular, gente. Lá no livro regular, na página 19, tem a parte atividades, é uma questão discursiva. Na página 24 tem um organize as ideias.
Na página 25, eu quero que vocês façam o exercício 3. Na 26, o 6. No 27, o 7 e o 9. Esses últimos aí é tudo de marca X, tá, gente? Não reclama, beleza? Do caderno de atividades, página 7, exercício 5. E página 12, exercício 15. Beleza? Acho que é isso. Continue aí em casa com seus álcool em gel. Não faz festinha na casa dos amigos, tá? E é isso, gente. Tchau!